Uma boa noite, meus queridos irmãos. Este programa é uma produção da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, com a apresentação de Ivan Farias. A associação é mantenedora da TV e da Rádio Chico Xavier e dos perfis oficiais nas redes sociais. Estamos agora com o Momento com Chico Xavier, onde estamos estudando o livro Meus Pedaços do Espelho, com Marlene Nobre. Essa obra belíssima que já há algum tempo estamos estudando. Vocês encontram os capítulos anteriores lá no canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Uma boa noite a Janete, a Érica Nóbrega, a Rose, muita paz e muita luz, e outros companheiros que se encontram conosco também a partir deste momento. E a lição de hoje, o programa 159, com o título As Convicções Políticas do Médio. É um capítulo muito interessante, né? Já que é um assunto assim tão sempre atual, né? Mas que a postura, né, ainda de muitos deseducados em relação à questão do tema. Então vamos ver, né, no capítulo de hoje como é que Chico se portava diante, né, dessa questão e muitas vezes controvérsias, né, na nossa sociedade. Carmen, uma boa noite também. Então vamos ver o que Marlene Nobre tem a nos dizer do Chico em relação a essa questão. Chico Xavier sempre foi muito cobrado quanto à sua posição política, principalmente na época da ditadura militar. Quando os que desconhecem o verdadeiro papel do religioso na sociedade queriam vê-lo empunhando a bandeira fanática e explosiva que mistura de forma imprópria política e religião. Chico nunca se deixou envolver por aqueles que desejavam atitudes mais radicais da parte dele. Jamais se envolveu em movimento político, porque sua tarefa específica desenrolava-se no campo da divulgação e da vivência ideal espírita, e, portanto, estava muito ligada à libertação de consciências e corações através da prática individual dos ensinamentos cristãos. Olha que visão. A queda da União Soviética, as decepções com os ditadores de direita, esquerda, tanto quanto os movimentos de insatisfação da sociedade brasileira com a prática política, já reforçaram em nós a certeza de que ele tinha razão quanto às suas convicções de cidadão, consciente que sempre procurou fundamentá-las nos ensinamentos de Jesus. Vejamos, a propósito, algumas de suas considerações expendidas em entrevista a Dr. Elias Barbosa. A pergunta: é preciso acabar com a pobreza? Sim, pela riqueza do trabalho honesto que devemos cultivar indistintamente. As reformas devem ser urgentes. Em matéria de reformas, os benfeitores espirituais me ensinam que não devo esquecer, primeiramente, a que se refere a melhoria de mim mesmo. A revolução pode ser evitada? A revolução em que acredito é aquela ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um, na base do façamos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam.
condena o racismo? Todos somos irmãos perante Deus, guardadas as posições que o merecimento real em serviço e cultura confere a cada um. O socialismo traz benefícios? Creio nos benefícios da fraternidade sentida, admitida e praticada que Jesus nos ensinou e exemplificou. E a favor da promoção da classe operária? Todos somos operários da vida e creio que a bondade de Deus faz diariamente a promoção do trabalho para quem a procura, coroando de bênçãos o esforço honesto de cada pessoa, sem distinção de credos ou de atribuições, quem busque realmente servir. Qual a contribuição do marxismo para a civilização? Falta-me quaisquer estudos sobre marxismo. As respostas de Chico Xavier sempre foram tão claras sobre o assunto e as suas atitudes tão conhecidas que todos que tentaram enredá-lo politicamente nesta ou naquela tendência perderam tempo. Durante todos esses anos de conhecimento, nunca o vimos nem mesmo veladamente desfraudar nenhuma bandeira fanática. Eu enfatizo essa questão, muito menos com cunho político. O que nós percebemos nessa lição é que Chico coloca acima de tudo a reforma, né, do homem, porque quando o homem começar a ter uma postura ética, né, digna de um cristão, não se precisará fazer reforma política ou qualquer outro tipo de reforma, porque ele já estará naquela estrutura, naquela possibilidade de cumprir a sua obrigação diante, né, da sociedade, diante dele próprio e diante das pessoas. O que nós vemos aqui neste capítulo é que é preciso, antes de tudo, né, que possamos nos dedicarmos a nos trabalharmos interiormente, porque só assim nós iremos transformar a sociedade. Não é verdade, Érica? Érica é uma das coordenadoras, né, da TV e da Rádio Chico Xavier, e tem uma música de Nando Cordel que ele diz que a paz do mundo começa em nós, começa em mim. E é justamente no sentido dessas respostas que Chico dá, né, a essa entrevista, quando o homem começar a se reformar intimamente, não se precisará reformar as leis, ou colocar as leis mais duras, apesar de que elas são muito brandas hoje, mas que o homem já estará consciente da sua posição diante dele, diante da vida e diante de Deus. A Érica coloca, postura essa errada porque é na área política que tem que vir os espíritos com o conhecimento da doutrina para poder mudar todo o quadro errôneo em que se vive a política hoje. Portanto, não há razão de ser de um espírita não poder ser político. Ao contrário, isso é verdade. Isso eu concordo plenamente. Então, com essa colocação tão clara, né, de Érica, nós encerramos o programa de hoje. Vamos ao nosso momento, né, de oração. Imagino que todos já reservaram uma jarrinha de água, um copo, um recipiente, para que ela seja magnetizada, né, no momento da oração. E assim, como sempre fazemos,
nossas orações agradecendo primeiro pela vida, pela existência, pela reencarnação, pela família onde estamos hoje reencarnados, pelas provações, expiações que são os nossos professores, né, muitas vezes, que nos ensinam a valorizar a saúde, o equilíbrio, né, e a felicidade e a posse do bem. Assim, te pedimos, Jesus, a bênção àqueles que se encontram no lar de cada um de nós, os nossos familiares, nossos vizinhos. Te pedimos também pelos que se encontram nos presídios, nos asilos, nos abrigos, nos leitos de dores, nos leitos dos hospitais, aos nossos irmãos suicidas, para que encontrem um pouco de alento com essas nossas vibrações e as nossas preces. Abençoa aqueles nossos que partiram para o outro lado da vida e abençoa também aqueles que temos como desafetos, para que eles encontrem a paz do coração. Muito obrigado, Jesus, e que essas águas tu possas, com a tua bondade, com o teu amor, magnetizar e encontrar-nos nela quando ingerirmos hoje e amanhã os medicamentos que necessitamos para nossos males físicos e espirituais. E assim sendo, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, damos por encerrado as atividades da noite de hoje, desejando muita paz e muita luz a todos.